Olá, pessoal. Na nossa última aula, nós colocamos de forma fixa o ID de todos os atletas que nós criamos, né, através da nossa API como sendo um. Isso não é possível, né? Eu não conseguiria gravar um segundo atleta assim. Mas nesta aula nós vamos dar uma solução para isso. Então, como que nós vamos gerar esse ID, ok? Bom, primeiramente, vamos pensar o seguinte. Imagine que você colocou esse campo ID como autoincremente, que seria um campo que ele é automaticamente incrementado a cada novo insert no banco de dados. Então, o primeiro atleta teria o ID 1, segundo atleta ID 2 e assim sucessivamente. Agora vamos pensar que de repente você começa a ter problemas de desempenho, você tem muitas pessoas acessando o teu sistema. Lógico, não seria exatamente esta API aqui o seu maior problema a princípio, né? Mas pensando já em soluções maiores, em algo, vamos supor que você esteja trabalhando com uma aplicação que ela precisa armazenar e processar muitos dados, muitas informações, como informações a respeito de vendas, de e-commerces, base de dados de empresas de contabilidade, né? Então, tudo isso são aplicações que vão gerar muitos dados, né? E é um volume de dados muito grande, provavelmente um consumo muito grande também para gerar diferentes tipos de relatórios, exportações e etc. Então, em algum momento a sua aplicação começa a sofrer com problemas de desempenho. Tá? Vamos supor que isso acontece e você identifica que o banco de dados ali é um problema, tá? Não estou falando que necessariamente seria este o seu primeiro problema, mas vamos supor que você chegou a essa conclusão e resolveu fazer uma coisa. Você resolveu ter um banco de dados para cada cliente seu. Vamos supor, para cada empresa, né? Em um ambiente, então, onde você trabalharia aí com multi-tenants. Então, você teria, basicamente, um banco para cada empresa, certo? Só que aí na empresa 1, vamos voltar para o atleta aqui. Você cadastrou um atleta e esse atleta vai ter o ID 1. Na empresa 2, o atleta também existiria um outro atleta com o ID 1. E assim sucessivamente, ou seja, você teria várias empresas, cada empresa tem o seu banco e cada banco teria esses IDs de forma repetida, né? Poderia ter IDs de forma repetida e provavelmente a maior parte dos IDs estariam repetidos entre os bancos. E aí de repente você começa a ter um pouco mais de dinheiro, sua aplicação está fazendo sucesso e por conta disso você nota também que você está já com milhares de bancos, né? Tendo que dar essa manutenção aí em milhares de bancos, você resolve investir dinheiro em um banco mais robusto, em uma solução melhor. Só que agora você tem um problema, você não tem como unir mais esses bancos novamente. Porque o ID do primeiro atleta de um banco bate com o ID do primeiro atleta do outro banco, né? Então você não conseguiria unir esses bancos mais. Pelo menos não de uma forma fácil, né? Seria um trabalho muito grande para você fazer isso daí. Ou até mesmo vamos supor que você tem duas organizações que queriam então pertencem ao mesmo dono e essas duas querem enxergar os dados, né? Você quer enxergar os dados de uma e da outra de forma consolidada, mas aí você teria essa situação de ter bases de dados diferentes, o que é mais um dificultador aí para você neste processo. Bom, então, uma coisa que as pessoas costumam fazer é utilizar guide ou o ID, tá? Que basicamente é um identificador único global, é um número muito, mas muito grande mesmo,
E este número muito grande, ele é gerado de forma aleatória, tá? Mas que é estatisticamente provada ser única. Então, por mais que você tenha gerado um guide em uma empresa, se você gerar na outra empresa também vários guides, eles não vão bater, eles vão ser sempre diferentes uns dos outros. Bom, qual que é o problema do guide? Você não tem os dados em sequência. Vamos pensar que você está vendo agora, o seu banco de dados é uma rede social e você tem posts. Então, o que acontece? Você vai selecionar os comentários de uma determinada postagem. Quando você der esse select, como a sua chave primária é um guide, tá? E pode ser que seu banco faça o quê? Ele vai organizar os registros, ele vai armazenar os registros em acordo com a chave primária. E aí, na hora de puxar esses dados, você teria que ordená-los, não é? Você teria que ordenar em acordo com uma data, alguma coisa desse tipo, o que é um trabalhinho a mais. Além disso, guide ocupa bastante espaço, então você teria uma chave primária grande, bastante grande, o que também já é algum outro fator. Bom, como que você pode resolver isso? Você pode utilizar o Snowflake ID. Como que funciona o Snowflake ID? Basicamente, né, você tem os primeiros 41 bits de um Snowflake ID como sendo um timestamp, ou seja, eles são ordenáveis, eles vão estar ordenados. Depois você tem 10 bits que identifica a instância, que é qual servidor que gerou. Por quê? Porque quando você tem que atender a muitas requisições, o comum é que você, ao invés de ter um super e único servidor, você vai ter vários servidorzinhos, né? Você vai simplesmente pegar a sua aplicação e ela vai rodar, na verdade, em vários pequenos servidores lá no seu data center. Então, a requisição do cliente passa por um sistema de balanceamento de carga, cai em um desses servidores. Então, esse servidor pode gerar um ID e esse ID precisa ser único. Se fosse só com base no timestamp, ou o mesmo servidor várias vezes, ou servidores diferentes, poderiam, e com certeza haveriam colisões. Mas como você tem a instância aqui, cada servidorzinho vai ter o seu número, então servidores diferentes não vão bater o ID. Além disso, como você pode ter que gerar vários IDs ao mesmo tempo, ainda tem uma sequência aqui. Por quê? Porque no mesmo timestamp você basicamente mantém uma sequência diferente no Snowflake ID, de forma que esse ID ele não vai bater, tá? E aí você vai ter um ID único. E somando tudo isso daqui, você chega a 63 bits, e é um número inteiro. Por que 63 bits? Para você poder, por exemplo, armazenar em um inteiro de 64 bits. Seria um long, por exemplo, e ao invés de 64 bits, tem 63, justamente para você não se preocupar com o sinal, com os números negativos, tá? Então, o Snowflake ID vai resolver aqui este problema para a gente. Como que a gente pode gerar Snowflake IDs em C#? Você pode fazer o seu algoritmo ou utilizar um pronto. Eu, por exemplo, estou vendo aqui no NuGet este pacote, Snowflake Generator, tá? Se você for utilizar, eu preferiria pegar o código no GitHub, tá? No repositório aqui, e passar a manter, tá? Mas se você quiser instalar como pacote, tá aqui o como que a gente instala, né? Então, vamos lá. .NET Add Package Snowflake Generator. Então, vou dar um Enter aqui. Ok. Então, agora nós temos o Snowflake Generator. Como que eu faço para usar? Assim, ó, using Snowflake Generator. E aqui as configurações. É o número da máquina, né? Identificação da máquina.
E essa propriedade aqui, ela é para você falar a partir de quando, tá? Que você vai ter aquela parte, né? Que seria aqui o timestamp, tá? Então, esse número contaria a partir de quando, né? Então, você pode colocar que está 2020, se você quiser colocar de uma data mais próxima da atual, você pode fazer isso daí. Aí você instancia aqui o objeto Snowflake e para gerar um próximo ID, você pode utilizar o método NextID, ok? Bom, então como nós vamos resolver aqui? Para ficar bem simples, tá? Eu vou criar uma classe estática. Tem outras formas de fazer, mas eu vou deixar assim. Criar aqui uma classe estática gerador ID. Vou ter um public, long get ID. E como que vai funcionar aqui o meu getID? Basicamente essa classe, eu vou ter um construtor estático dela. Eu vou colocar aqui o meu código do Snowflake, vou dar o using aqui. Settings. Só que aqui basicamente o que eu vou fazer é guardar isso daqui. Ok? Um atributo estático aqui. Que aí, colocando desta forma, o que acontece? Eu já instancio aqui o meu Snowflake, fornecendo aqui qual máquina que é. Se custom epoch aqui você pode mudar, isso daqui é ano, mês e dia. Se quiser colocar uma data mais recente, né, para ele começar a contar a partir desta data, tá? E como eu estou guardando isso aqui, sempre que alguém chamar o getID, ele é estático aqui também, eu vou retornar um snowflake.nextID, que é o método que consta aqui, ó. Ok? Então, como que eu vou gerar o ID do meu atleta utilizando esta classe agora? Tá? Aqui no atleta endpoint, eu vou chamar gerador id.getID ou nextID, o nome que você der para ele, ok? Então, dessa forma aqui, ele vai gerar um novo Snowflake para mim. E agora, eu vou rodar. Ok. E vamos fazer um post aqui. Sucesso, me retornou o Snowflake ID. Mais um. Sucesso também. Tá aí, tá? Com os IDs gerados. Tem uma coisa estranha nesse ID aqui. Espera aí. Os dois terminaram com 0. Então, vamos fazer uma coisa. Tem uma extensão
que é a Thunder Client, tá? Você deve instalar o Thunder Client aí também. Essa extensão aqui, Thunder Client, tá? Que ela é bem melhor para a gente poder testar a nossa API. Então, ó, esse daqui é o ícone dela, dou um New Request, coloco aqui o caminho, localhost /atletas, e selecionando você pode ver que ele não terminou com 0, não foi uma coincidência. O que acontece é que ele está identificando o ID. Vamos ver aqui, ó, como inteiro de 64 bits, só que na hora de mostrar ele não tá, o Swagger não está mostrando adequadamente, mas aqui está. Então é melhor a gente fazer utilizando o Thunder Client, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha requisição que eu fiz no endereço atletas. Eu vou aqui agora alterar um atleta, então vou colocar atletas barra, vou pegar o ID desse atleta aqui, ok, vou pegar o JSON dele, vim aqui no body e vou fazer a alteração que eu quero. Vou dar o send. Não, eu dei get, peraí. Put, agora sim. Retornou 204 no content, certinho, executou. Então se eu der o send aqui no get, voltei para o get, se eu der o send, está alterado. Então está funcionando a nossa API, tá? Corretamente, agora com Snowflake ID. Por esta aula é apenas isto. Até a próxima aula.